Vamos dar uma recapitulada no que vimos até aqui. Vimos o que é uma parábola, que é o quê? Uma figura de linguagem. Usada para quê? Para acentuar aquilo que se quer demonstrar em um conto rápido como uma parábola. Ou uma história longa, ou simplesmente uma frase, enfim. Jesus aí está usando uma história egípcia, antiga, com o 4º livro de Macabeus. E que se levar essa parábola em consideração como algo real, ou que aquilo que está escrito tem a ver, aconteceu, temos que levar em conta todas as parábolas. E que parábolas não podem servir de doutrina, de regra ou de fé, mas o sistema fez. Vocês têm que entender que essa parábola do administrador infiel e do rico Lázaro, que eu vou agora aplicar, foram escritas para aquele contexto, para aquela época, por aquelas razões, e nada tem a ver com os dias de hoje. Aliás, temos que entender, vamos entender agora os reais motivos da vinda de Jesus, para quem ele falou, para quem ele se dirigiu. Eu volto e meia estou falando isso, estou batendo nessa tecla, porque é importante. Querido, Jesus veio para os judeus, e veio para os judeus para que eles se arrependessem, porque estava chegando o seu fim. Se pudermos colocar uma lei naquilo que Jesus falava e pregava, era a lei do desapego. Desapego ao dinheiro, desapego à luxúria, desapego às questões deste mundo, às questões de família. Tudo era referente a este mundo. Jesus estava pregando, Jesus estava dizendo aos judeus que era chegado o juízo final. Os discursos de Jesus diziam nas entrelinhas: Ei, Israel, que tanto quis juntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos embaixo de suas asas, mas vocês foram infiéis ao extremo. Vocês mataram todos aqueles profetas que eu lhes enviei. Agora, para vocês, não tem mais jeito. O juízo é chegado. Se desfaçam de toda a materialidade, de toda a incredulidade. Porque a morte para vocês chegou. Não passará essa geração até que estas coisas aconteçam. Esse era o discurso que Jesus pregava. Era para eles e não para nós. Agora, o que fizeram os romanos? Pegaram isso e enfiaram goela abaixo de todo mundo sem entendimento. E todos caem nesse conto. Então Jesus não falou só isso, Jesus contou vários absurdos que, se tivermos de levar em ponta de faca, como realmente o sistema nos ensina, vamos ter que considerar todos os absurdos. Então, amado irmão, o filtro que você deve ter hoje em relação a Mateus, Marcos, João e Lucas é muito grande. Temos que ter cuidado ao analisar esses 4 livros. Nós temos que entender que Jesus não se dirigiu aos gentios. Jesus falou aos judeus, anunciando o juízo sobre Israel. E era necessário o arrependimento. Por isso que estava baseado, era nisso que estava baseado o evangelho da circuncisão. Teríamos, por exemplo, que admitir que o inferno e o céu são próximos, ao ponto das pessoas se verem e falarem. É isso que está dizendo o texto, que vamos ver agora da parábola do rico e do Lázaro. Lucas 16, 23. No inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ali está dizendo que o rico, lá no inferno, ele olhou a Lázaro no seio de Abraão, dormindo no colo de Abraão. É isso que está dizendo o texto. Se você for levar isso aí radicalmente como está escrito, você tem que dizer que todos aqueles que foram ao inferno verão aqueles que estão no céu. E todos aqueles que estão no céu verão aqueles que estão no inferno. Olha isso, querida. Imagina se isso é real. E já vimos que essa história está falando de uma história antiga, que não aconteceu, uma parábola, baseada em 4 Macabeus. E o texto diz que aqueles que estão no inferno têm olhos, olha só. Será que nem os vermes comeram os olhos? Nadinha. E do inferno ele viu o céu, né, que diz aí? E viu ao longe a Abraão. Querido, se isso aqui é uma verdade, então acabou tudo. Imagina essa situação. Imaginem aí famílias, filhos, separados dos seus pais, um no inferno e outro no céu, e se olhando. Imagina, abençoado. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, ainda tem oração, hein? Ainda tem oração no inferno, abençoado, olha aí. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Por que ele foi falar então de Lázaro? Justamente aquele que ele não deu atenção em vida. Ele poderia pedir a qualquer um, né? Mas pediu a Lázaro. Por quê? Porque Jesus estava aplicando uma correção, usando uma figura de linguagem, uma parábola. Olha essa comunicação aí. Então quem está no céu vai se comunicar com quem está no inferno? É isso que ele está dizendo. É isso, abençoados do sistema religioso. E ainda haveria uma possibilidade, né? De passar as coisas de um lado para o outro. Você imagina se Abraão topa esse negócio aí. Bora, Lázaro, levanta aí. Vai lá, molha um pouquinho, porque eu tive misericórdia. E Abraão cheio de poder, né? Você vê que lá, os judeus, eles
Colocaram Abraão, né? Um pai da fé. E no sistema eles dizem que quem tem a chave do céu é Pedro, né? Isso é possível? Ele está sendo queimado lá e está pedindo água. 25 agora, Lucas 16, 25 diz: Disse, porém, a Abraão: Lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Até parece que Abraão estava acusando o rico de ser rico. Olha, então você está dizendo aí, é por isso que na igreja, querido, por isso que dentro das igrejas evangélicas, católicas, eles pregam esse negócio aí, olha. Porque eles imaginam que uma pessoa com dinheiro é um maldito. E uma pessoa pobre atormentada é um abençoado. E não é isso. Não é isso que quer dizer. Queridos, não é isso. Quem sustenta toda essa mordomia dessas igrejas aí são as pessoas mais abastadas. E se for levar em ponta de faca isso aí, então esses abençoados que hoje sustentam o sistema religioso deveriam o quê? Estar pobres. E Abraão está jogando na cara dele aí, ó. Veja bem. Isso é possível, abençoado? Lucas 16, 26. Vamos lá. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, nem os de lá passar para nós. Olha aí. E vai ter também oração lá no inferno, porque olha só. Lucas 16, 27, 28. Disse ele, então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Rogo-te. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Oh, meu querido. Aí o sistema brinca, né? Como se isso fosse possível. E veja o que Abraão responde no próximo verso. Como se fosse possível o morto Lázaro vir ao mundo dos vivos e dizer para respeitar a lei dos profetas. Ó. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E Lázaro ainda explica para Abraão quais seriam as possibilidades disso acontecer. Versículo 30. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Olha o diálogo. Isso é possível, querido? Sinceramente. A sugestão é essa aí. Deixe que alguém entre os mortos vá lá e fale com eles. Imagina, chegando lá, aquele abençoado lá que morreu, às vezes praticando algo errado, porque na visão deles é isso, né? Ele voltar para dizer: Eu tô no inferno, mãe, ajeita as suas coisas. Imagina, querido. Verso 31. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só. Como se pudesse fazê-lo, né? Se não ouvem nem os profetas, você acha que eles ouvirão alguém dentre os mortos? É isso aí que está dizendo. Agora uma pergunta eu faço para os abençoados do sistema. Aonde está o espírito aí no texto? Não existe. Falou do corpo e da alma, né? Do corpo de carne e da alma. Queridos, isso aqui não pode ser entendido literalmente. Tem que ter um filtro. Jesus aqui estava mostrando o absurdo. Ele estava dando uma lição aos fariseus. Os fariseus acreditavam nessas aberrações. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma, do corpo. Os fariseus acreditavam no poder do dinheiro que comprava tudo. Vocês estão entendendo? Queridos, quando eu leio essa parábola, eu fico pensando assim: como eu pude acreditar nisso? Aí me dá uma revolta muito grande. Vocês já sabem o posicionamento da graça em relação ao corpo, alma e espírito, né? O corpo de carne volta ao pó, dentro da sepultura, ou inferno. Porque a palavra inferno na Bíblia quer dizer somente sepultura. Não existe inferno espiritual. Esse aí, é daí que eles tiram o inferno espiritual, de uma parábola. A alma que é ligada à carne, na morte, se desvanece, acaba. E o que acontece com o espírito? O espírito sobe ao Pai. E é esse quem somos. Então, abençoados, depois de todo esse embasamento que nós temos, que nós demos para esta parábola, vamos entender por que Jesus falou aquilo. Vamos entender. Vocês notem que todo esse capítulo de Lucas está tratando das coisas relacionadas ao dinheiro, à materialidade. E se o motivo de Jesus era avisar sobre o fim do mundo, dos judeus, e avisar o juízo, então os fariseus, principalmente eles, tinham que deixar de pensar somente nas coisas materiais. Então Jesus estava falando a eles. Vocês notem que Jesus fala da parábola que vimos aqui do administrador infiel. Jesus estava falando aos fariseus. E agora Jesus está pisando no calo deles. Porque eles acreditavam nessa história. Eles criam assim também. Que havia essa possibilidade de reconhecimento após morte. Eles acreditam até hoje. E o que Jesus fez? Foi lá no campo do inimigo. No caso dos judeus e dos fariseus.
mostrar que as coisas do reino de Deus não se compram com dinheiro e que o dinheiro não tem valor nenhum nas coisas espirituais. Era isso que Jesus estava falando. Então ele usou o pobre como aquele que foi ao céu e o rico, cheio de dinheiro, que foi ao inferno. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Será que é mais fácil realmente do que um camelo entrar, se você for levar isso literalmente? O que está dizendo esse versículo? Está dizendo que as coisas que são as coisas perecíveis, as coisas materiais, não compram as coisas que são espirituais. É isso que quer dizer. Então ele usou o pobre e o rico para dar um exemplo. Um foi ao inferno. E no caso, o inferno citado nessa parábola aí não passa de sepultura. A palavra ali, inferno, é Hades, que é o mesmo que Sheol. Hades é em grego, Sheol em hebraico. A palavra é sepultura. E Jesus continua seu discurso contra os fariseus, hein? É só vocês avançarem um pouquinho no capítulo 17, façam essa leitura agora aí, que vocês vão ver. Então essa era a missão de Jesus, avisar do juízo. Era para o homem judeu, naquela época, desgarrar das coisas materiais. E por quanto tempo, abençoados, milhões foram enganados por esta mentira. E hoje nós damos glória a Deus ao ouvir essas verdades. Damos glória ao Senhor, que nos ativou a mente. E aí eles perguntam, de onde essas pessoas estão tirando isso? A mente de Cristo revelada em nós. E isso não é uma particularidade minha. Deus está fazendo você pensar como Deus. É isso que devemos ter. Não se esqueçam de se inscreverem. Se gostar das mensagens, dá um like. Se não gostar também, dá um dislike. Isso faz parte, isso é bom também. Se você amar, compartilhe. Então vejam essa mensagem quantas vezes vocês quiserem. Pois servirá sempre de consulta dos abençoados, queridos eleitos, predestinados de Deus. Graça e paz aí, queridos. E até a próxima mensagem. Você já parou para pensar se as profecias bíblicas sobre o fim do mundo já se cumpriram? Em A Igreja Tem Razão sobre o Fim do Mundo, André Pimentel explora a história, a fé e o impacto das interpretações religiosas na nossa visão de futuro. Descubra como fatos históricos desafiam crenças milenares e abra sua mente para uma nova perspectiva. O fim pode não ser o que você espera. Disponível agora. Uma jornada reveladora em cada página.